permaneçam em pé. Foi cantado nesta noite que vai dar tudo certo. E no final nós cantamos, formando um lindo coral, que já deu tudo certo. O apóstolo São Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós fazemos parte deste corpo. Fazemos parte como membros do corpo de Cristo. Alguém aqui já teve alguma experiência de um simples dente infeccionado, sentir tanta dor que dói dentro do ouvido, dói até no olho? Quem já teve essa experiência? Quando um membro adoece, quando um membro sente alguma complicação no corpo, outras partes do corpo também sentem essas dores. Sim ou não? E assim é na igreja. Paulo diz, escrevendo aos Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E cantamos que já deu tudo certo. Temos um membro desta igreja que hoje à tarde, na quadra 24, mais ou menos 14 horas, foi tomado o seu carro. E nós vamos levantar um grande clamor neste momento, pela família da irmã Nazaré, pela sua vida. Abordaram ela na porta da sua casa, colocaram o revólver em cima dela. E nós vamos levantar um grande clamor, irmãos, para que venha dar tudo certo na vida da sua serva. Não sabemos aonde este veículo está, mas ela precisa deste veículo. Nós não sabemos onde está ocultado, mas o Espírito de Deus penetra todas as coisas e sabe onde ele está. Então eu queria pedir à igreja, com muita fé, com alegria, com graça de Deus no coração, volte-se nesta direção. Toda a igreja, vamos nos voltar para esta direção. Etapa C, quadra 24, e vamos estender as nossas mãos, vamos levantar um grande clamor, para que Deus traga este veículo de volta para a sua serva. Quadra 25. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tua presença, meu Senhor, a tua igreja está invocando o teu poder. A tua igreja está clamando, Senhor, pela tua soberania. Tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nunca perdeu uma guerra, que nunca empatou uma batalha. Senhor, nós não nos congregamos para te buscar pelo que o Senhor dá. Nós não cantamos para ti, Senhor, para barganhar, para fazer troca pelos benefícios materiais. Mas, Senhor, neste momento, atenta para a oração da tua igreja. Atenta para a vida da tua serva, que desta maneira, Senhor, no dia de hoje perdeu o seu veículo. Que o teu Espírito Santo vá aonde está este veículo e traga de volta para as mãos da tua filha. Arrebenta, Senhor, as correntes, os cadeados de bronze e de ferro, que vem muitas vezes aprisionar a alegria, a fé e a esperança dos teus filhos. Tu és o Deus de restituição, tu és o Deus de resgate, que resgata a sorte do teu povo, que resgata a fé e a esperança, que resgata os bens materiais perdidos. Ó Deus de Israel, em nome do teu Filho Jesus Cristo, venha sobre esta casa, sobre esta família, na quadra 25, na vida da tua filha, a irmã Nazaré. Conforta este coração, alegra a sua alma, renova a sua fé, e vai aonde está aquele veículo, Senhor, e manda pessoas, manda autoridades, manda policiais, que resgate aquele veículo para a vida da tua serva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios. Jogue aqui na projeção, meu filho. Primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, capítulo de número 12. É a nossa reflexão nesta noite. Acerca dos dons espirituais.
A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque bem sabeis que no passado vocês eram pagãos, gentios, e deixavam-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode declarar que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, manifestações, mas o Senhor é o mesmo Deus, e quem opera tudo em todos. Versículo 7, toda a igreja, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá todos juntos? Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil. Muito bem. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 11, toda a igreja, formando um lindo coral, vamos lá? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem crer nesta palavra, diz amém. Podeis assentar. Não podemos falar sobre dons espirituais sem antes termos uma concepção plena sobre o capacitador dos dons espirituais. Os dons espirituais são manifestações do poder do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Para algumas religiões, o Espírito Santo é um espírito iluminado. Para outras religiões, o Espírito Santo é a força ativa, é o poder de Deus. Mas quando nós estudamos as páginas neotestamentárias da Bíblia Sagrada, iremos descobrir que o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Jesus Cristo disse, quando falava com a mulher samaritana, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Então, o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus. Amém, irmãos? É só uma questão de nomenclatura, variação nominal. Se nós agregarmos formas corpóreas em termos de nomenclatura, nós já não seremos trinitarianos, seremos quartetarianos, ou quinteto, ou sextíplo, e por aí vai. Você vai encontrar na Bíblia Espírito somente com a letra E maiúscula, se refere a Deus. Espírito de Deus. Você vai encontrar Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Deus, sim ou não? Você vai encontrar
Espírito de Cristo, Espírito de Jesus e Espírito somente sem a palavra santo. Então veja, se nós formos dar corpos, nós formos empregar um termo pessoal, não teremos mais a Trindade, teremos mais o 4, o 5, o 6 e por aí vai. É só uma questão de nomenclatura. Deus é indivisível. Agora Deus se manifesta de formas diferentes para nossa compreensão humana limitada poder absorver, abraçar, conceber e conhecer a essência, a existência do nosso Deus. Amém? Qual é a razão ou propósito do Espírito Santo? Mais um toque. Por que devemos aprender sobre os dons espirituais? 1 Coríntios 12, 1. Devemos conhecer os dons espirituais. Paulo disse que a igreja em Coríntios, em um tempo remoto, não muito tempo, no passado, eles eram gentios. Digam, gentios. O que quer dizer a palavra gentil? O que é que concebe na sua mente o que quer dizer um povo gentil? Uma pessoa gentílica. Todas as pessoas, raças, gentes, etnias que não têm parte com a nação santa, o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. Então, todas essas gentes, raças e etnias estão debaixo desta nomenclatura teológica chamada de gentios. Como os judeus eram exclusivistas em algumas ocasiões, eles tinham uma extrema santidade, eles também criaram alguns termos que agora eram pejorativos para estes povos. Quando você encontra os gentios, é um termo teológico para os povos que não fazem parte de Israel. Mas quando você encontra imundos, cachorros, pagãos, então são termos totalmente pejorativos. Lembra daquele episódio que o Senhor Jesus chamou uma mamãe Ciro-fenícia de quê? Chamou ela de quê? De cachorra. Esse é o caráter do Senhor Jesus, tratar mal as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Este é o perfil ministerial de Cristo, de tratar seus ouvintes de animal, de cachorro, sim ou não? Não, Jesus estava colocando aquela mulher dentro da tradição judaica religiosa, que todos que não faziam parte de Israel, teologicamente, eram gentios. E quando se falava de um termo assim, de um nível baixo, pejorativo, eram chamados de imundos, eram chamados de pagãos e eram chamados de cachorro. Quem está entendendo esta palavra? Então Paulo diz que a igreja em Coríntio era uma igreja aparentemente espiritual, profetizava, falava em línguas, era uma igreja que manifestava os dons espirituais. Mas Paulo, escrevendo a esta igreja, ele diz: eu vos escrevi acerca dos dons espirituais, para que vocês não sejam o quê? Ignorantes. E o que quer dizer ignorante? O que é que você pode responder pela expressão ignorância? Hã? Por muito tempo herdou-se ou prevaleceu a ideia de que uma pessoa ignorante era aquela pessoa braba, explosiva, nervo à flor da pele. E quando você tinha uma experiência com uma pessoa dessa estirpe, aí você comentava com outra e dizia assim: mas gente, eu estou decepcionada com fulana, eu estou decepcionado com ciclano, eu nunca pensei que ele fosse tão ignorante. É assim ou não é? Isso aí não tem nada a ver com ignorância, gente. A pessoa pode ser culta, a pessoa pode ser intelectual, a pessoa pode ter muito conhecimento e sabedoria secular e ser explosiva e ser mal educada. Estão entendendo isso ou não? Então ignorância não tem nada a ver com uma pessoa estúpida,
uma pessoa que vive com o nervo à flor da pele, que procede de uma maneira não elegante. Isso aí é estupidez. Isso aí é extravasar suas emoções em um sentimento negativo. Mas na sua etimologia, na raiz da palavra, ignorância quer dizer falta de conhecimento. Tá certo, gente? Por quê? Era uma igreja recém-convertida, uma igreja que estava usufruindo do poder do Altíssimo, do batismo com o Espírito Santo, com manifestações dos dons espirituais. E por esta igreja nova convertida não ter alcançado, adquirido o conhecimento para administrar este poder, muitos excessos que eram prejudiciais não só à liturgia da igreja, à liturgia do culto, mas a unidade da igreja, acontecia na igreja em Coríntio. Muitos excessos, rotulado com a roupagem de poder de Deus, de dom do Espírito Santo, de Deus puro, era colocado na igreja de Coríntio, mas a igreja de Coríntio não dava frutos, não promovia edificação de membros de um para com os outros, e havia até escândalos diante da sociedade provocados pela mesma igreja. Então, aparentemente, eles manifestavam os dons, mas por não ter conhecimento para administrar esses dons, aconteciam esses excessos espirituais. Amém, irmãos? Então, número 1, por que devemos conhecer os dons espirituais? Tópico 1, porque esses dons espirituais foram manifestados na nossa vida, na vida da igreja, para nós usá-los para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Por que nós devemos conhecer esses dons espirituais? Porque nós somos responsáveis por eles. Dê mais um toque. Não, voltando, por favor, voltando. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Sabeis que em outrora, quando eres gentios, vocês deixavam-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldito. Em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 12, vamos voltar para o capítulo 2 e versículo 12. Paulo prefacia esta carta revelando a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e na vida pessoal ou individual de cada cristão. Capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de E esse Espírito que vem de Deus, que é a própria vida de Deus, tem o propósito de nos fazer conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo, ele não vem do mundo, mas ele procede ele vem do próprio Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é a essência plena, é a pessoa, é a vida do próprio Deus. E qual é o propósito de recebermos esse Espírito Santo? De fazer na minha vida e na sua vida o conhecimento daquilo que é de Deus e o que não provém de Deus. Tá certo, irmãos? Veja no capítulo 2 ainda, e no versículo
12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo ou confirmando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele pensa que é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser julgado, não pode ser discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa ensinar? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo é a essência de Deus, é a vida de Deus, que é enviada para o nosso coração. Esse Espírito Santo, ele nos faz conhecer as coisas espirituais e nos faz conhecer plenamente a própria vida de Deus. E esse conhecimento nos dá o poder de discernimento. Diga, discernimento. O homem espiritual, ele discerne tudo, mas ninguém pode discerni-lo nem julgá-lo. Por quê? Porque não tem a mente de Cristo. E por que a igreja tem o poder do discernimento? Porque a mente de Cristo, que é o próprio Espírito Santo, habita dentro de nós, habita no nosso coração. Amém, amados? É por isso que o mundo pensa que quando um crente fala em línguas, quando um crente se alegra no Espírito, aí o mundo ignora e diz: é um monte de doido, fala uma língua que ninguém entende. Quem já ouviu alguém falar mais ou menos isso? E não é somente o mundo, como a sociedade, que não consegue compreender as coisas do Espírito. E quando eu me refiro ao Espírito, eu estou falando do Espírito Santo. É muitos crentes que estão na igreja também, que ficam escandalizados, ridiculariza e fica chateados quando alguma coisa acontece. Nós não estamos falando de meninice, nós não estamos falando de fanatismo, nós não estamos falando dos exageros que acontecem muitas vezes em nossos cultos, com roupagem ou com título de poder de Deus e do Espírito Santo. Eu estou me referindo à verdadeira atuação do Espírito de Deus. E por que esses crentes não conseguem discernir? Está na igreja, desceram as águas, tem um cartão de membro da sua denominação, não perde um culto na sua congregação, mas não consegue entrar na dimensão espiritual. Aí eu trago uma ilustração para vocês, muito simples e bem clara. Vocês já ouviram falar que o rádio, seja o rádio de carro ou aquele rádiozinho que está na nossa casa, ele tem dois segmentos. Tem a estação AM e a estação Eu considero o crente que está na igreja, anda com a Bíblia na mão, não perde o culto na sua congregação, que não entra na dimensão espiritual, eu considero esse crente um crente AM. E o AM, ele tem chiado, você demora para sintonizar, nunca acerta e fica no meio termo, aí pega duas rádios ao mesmo tempo. Quem já teve essa experiência ou não? Por que acontece isso? Por causa da sua limitação, da sua incapacidade. Já FM não, você aperta o botão e diz: eu quero ouvir só FM. No instante você sintoniza, no instante você alcança a rádio que você deseja. É assim ou não é? O crente cheio do Espírito Santo,
não tem nada para interferir a sua conexão com os céus. Ele aperta o botão da fé, da santidade, da obediência e compromisso com os céus. Olha, em fração de segundo já está conectado lá em cima. Não tem chiado, não erra a estação, não fica meio termo, entrando, querendo outra estação tomar o seu lugar. Não, ele está conectado direto com os céus. É isso que Paulo disse. Eu estou escrevendo para vocês para que vocês não sejam ignorantes. O próprio menino Jesus, quando nasceu, cresceu, em carne ele era homem, mas ele era a encarnação do Deus invisível, amém? Jesus precisou ser batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Veja aqui Isaías capítulo 61. Vamos ler Isaías capítulo 61. Quem encontrou pode ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, primeiramente, qual é a origem deste Espírito Santo? Qual é a procedência desse Espírito Santo? Lembrando a vocês, 1 Coríntios, capítulo 2, 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que procede de... E quem é esse Espírito? A essência de Deus, a pessoa de Deus, a vida de Deus. Amém, irmãos? Agora, Deus não faz nada de forma aleatória. Deus não faz nada de forma coincidente ou casual. Deus não faz nada de maneira sem nexo ou sem sentido. Tudo que Deus faz, seja grande ou pequeno, está associado a propósitos espirituais. Amém, amados? Qual é o propósito da manifestação desse Espírito Santo na igreja, na vida do crente? Uma casualidade? Vou dar o Espírito Santo para vocês e pronto, e acabou. Sim ou não? Qual o propósito desse Espírito Santo de uma forma plena na vida da igreja? Atos 1 e 8. Quem encontrou pode ler. Atos 1 e 8. Rapidinho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas receberei poder que vem do essência de Deus, vida de Deus, plenitude de Deus. E ser-me-eis testemunhas. Você lembra que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando eles estavam preocupados com o amanhã, com o futuro político de Israel: mestre, quando é que o Senhor vai restituir o reino de Israel? Foi assim ou não foi? O que é que o Senhor respondeu para eles? Não se preocupem com isso. Isso aí está com o Pai. Vocês não podem se intrometer nisso. Isso aí compete ao Pai. Mas eu digo a vocês o seguinte: esperai em... Não. Continuação do texto. Esperai em... Diga Jerusalém. Até que do alto... Olha a procedência. De onde é que vem o Espírito Santo? Não vem do mundo. Não vem das forças armadas. Não vem da força econômica, política, social. Mas esperai que venha do alto o poder do Altíssimo, para que sejais revestidos, diga revestidos, de poder.
Qual o primeiro propósito da manifestação da vida de Deus, da pessoa de Deus, do Espírito Santo de Deus na igreja? Qual o primeiro propósito? Diga, revestimento. O Senhor Jesus sabia claramente que se os seus discípulos não tivessem este revestimento, na hora da perseguição, na hora dos coliseus romanos, das jaulas semi-abertas, com os leões, com os dentes e tigres deste tamanho, para engolir eles, na hora da espada, da guilhotina, da forca, na hora da tocha, para incendiá-los publicamente, como se fosse postes de iluminação, eles facilmente negariam o Senhor Jesus. Aí ele disse: não saiam de Jerusalém não, esperem lá, até que do alto sejais revestido de... A plenitude do Espírito Santo nos é concedido como revestimento de poder. Pedro, sem esse revestimento, era brabo, era mal educado, queria arrancar a orelha dos outros. Era assim ou não era? Pedro, com este revestimento, pode olhar as cartas dele, ele já dizia assim: se alguém cobrar a razão da sua fé, com mansidão, mostre para ele o seu amor a Cristo Jesus. Pedro, sem um revestimento, negava Jesus 3 vezes, sim ou não? Pedro, cheio desse revestimento, na hora que Herodes mandou prendê-lo e mandou calar a boca, Pedro vai para o meio da rua e disse: mais importa obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Pedro, sem o revestimento, se escondia da cruz e dizia: mestre, não vá não para Jerusalém, porque vão te matar. E Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim. Porque Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, ele estava desprovido desse revestimento. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, que o prenderam por causa da mensagem da cruz, e marcaram o dia da sua sentença, e a sentença declarava: não vai ser guilhotina, nem espada, nem forca, ele vai morrer crucificado. Pedro estava tão embriagado pelo Espírito de Deus, que chegou para os seus algozes, quando disseram para ele que todo detento, todo prisioneiro, às vésperas da sua morte, ele tinha direito a fazer um pedido, seja um prato suculento de comida, seja alguma coisa boa que lhe interessasse. E quando deram a oportunidade para Pedro fazer o seu pedido às vésperas da sua morte, ele só fez uma coisa. Sabe o que ele pediu? Já que a minha sentença é morrer numa cruz, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre, de ser crucificado como foi o meu Jesus. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso. Pedro já não temia a morte, já tomava a morte como um passaporte, como um trampolim, que ia levar para os umbrais do castelo celestial, onde o Rei da Glória estava ali aguardando. Quem pode aplaudir a Jesus nesta noite e glorificar ao Senhor? Quem está entendendo esta palavra? Então diga: a plenitude do Espírito Santo é um revestimento de poder. Olha aqui para a minha camisa. Que cor é a minha camisa? É azul? Se eu estivesse sem esta camisa, eu estaria desnudo, sim ou não? A camisa me coloca vestido, sim ou não? Mas aqui eu estou com sobretudo, que é um paletó. Eu estou vestido com a camisa, estou revestido com o meu paletó.